gente pensou em 3 pilares, tá? Que são as grandes dores, os grandes problemas, né, que a gente vem vendo, que é justamente um planejamento na carreira, um planejamento financeiro, que também, assim, é um ponto muito crítico, e o planejamento para estudo. Por quê? A gente já está numa modalidade remota, pode ser que a gente tenha em algum momento retorno para o presencial, né? Pode ser que os nossos filhos, os nossos parentes tenham um retorno às atividades presenciais, e aí pode ser que o trabalho volte a ser presencial e o estudo continue remoto, então tudo pode acontecer. E aí a gente precisa planejar esse estudo também para a gente conseguir um bom aproveitamento, tanto quantitativo, né, com relação à nota mesmo, notas boas, quanto como qualitativo, em termos de aprendizagem mesmo. E aí, então, eu apresento para vocês aqui o nosso planejamento aqui desses webinars, tá? Então, olha só, a gente tem, então, hoje e quinta-feira eu estarei com vocês, então, hoje, né, nós vamos falar sobre definição de metas e objetivos de vida e carreira. E na quarta-feira nós vamos falar sobre como buscar as oportunidades de estágio ou emprego, tá? Tanto faz, como buscar vagas, como buscar trabalho. E aí eu coloquei estágio e emprego, pode ser também trainee, etc, tá? Mas a gente vai estudar um pouco sobre como buscar. Se der, eu dou até uma palhinha para vocês aqui hoje, tá? Bom, gente, quem já me conhece aí, né? Eu sou a Carol, especialista psicóloga, especialista em carreira e liderança. Na Newton, eu sou especialista em carreiras, né? Atendo a vocês, alunos, ex-alunos, é um grande prazer. E trabalho como gestora de pessoas também, consultora organizacional, então faço implantação da área de recursos humanos, recrutamento e seleção, enfim, tá? Todas essas práticas de RH. A gente vai ter no dia 9, na semana que vem, a Renata Melodivo, que é a nossa gestora financeira na Newton, e aí ela vai falar para a gente sobre o planejamento financeiro, como nos programarmos, nos planejarmos. E no dia 11 a gente vai ter a Renata também, que é do NAP, né, que é psicóloga e que já atua conosco em parceria, só que no NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, e a Renata vai nos dizer um pouco sobre a administração do tempo e as metodologias de estudo. Então, eu acho que também é um momento muito proveitoso, porque a gente pode aprender a administrar o tempo e para estudar melhor, né? Para estudar talvez mais e também melhor. Então, a gente espera que com esses temas a gente consiga dar um apoio satisfatório para vocês, tá? Bom, pessoal, então, sigamos aqui, né? Hoje aqui, nosso grande tema, como definir metas e objetivos em 2021. Mas aí, pessoal, a gente não vai pensar só em 2021 também, né? Isso aqui é geral também, tá? Claro que é um ano atípico, então a gente tem algumas questões aqui que são específicas, mas a gente vai aprender isso aqui como um todo, vocês podem aplicar na vida aí como um todo, tá? Olha só, gente, para quem ainda não conhece os trabalhos do Carreiras, eu preciso dizer isso aqui. Por quê? Tem muita gente que ainda tem dúvida, muita gente que às vezes tem muito aluno que no final do curso procura a ajuda do Carreiras sem nunca ter passado por nenhum dos serviços do Carreiras. E nós temos esse apoio que é profissional para vocês, é um apoio gratuito, né? E é um suporte que nem toda universidade tem. Na verdade, a maioria das universidades não oferecem esse apoio. Eu conversei com uma pessoa esses dias, um aluno, que falou que veio de transferência e na outra universidade não tinha esse apoio. Bom, olha só, o que a gente, o Carreiras, então, ele é um setor, ele é um braço do setor de pesquisa, extensão e inovação, que é tudo aquilo que vocês, alunos, fazem fora da sala de aula, tá? O Carreiras, então, ele oferece esse ecossistema de serviços aí. Então, a gente tem a plataforma de oportunidades, que é a Simplicity, né, que vocês cadastram o currículo, etc. Aí, gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para a Simplicity. Por quê? Dentro da plataforma, a gente tem um serviço muito completo. Às vezes, vocês não precisam nem chegar a mim, né, para atendimento individual, específico de carreira. Às vezes, você consegue resolver o seu problema dentro da plataforma. Por quê? Na plataforma, nós temos, é uma plataforma muito avançada,
utilizada nas melhores universidades mundiais. E a gente é até pioneiro aqui na utilização dessa plataforma no Brasil também, porque parece que só 3 universidades no Brasil utilizam essa plataforma. E a gente já está super fera nela. Essa plataforma, ela é inovadora, e o que que a plataforma oferece? A simulação de entrevista para vocês se prepararem para processos seletivos, e aí e uma série de outras ferramentas, conteúdos, etc, etc. A Tati colocou aí para vocês, ó, Newton Paiva, ponto Simplicity, para vocês acessarem depois a plataforma. Vocês podem cadastrar o currículo de vocês dentro da plataforma, e aí a própria plataforma, como ela é inteligente, ela já vai puxar as oportunidades de estágio ou trabalho voltadas para a sua área de atuação. Então, se você é de contábeis, a plataforma já vai puxar oportunidades nessa área para você, tá? Faça o cadastro do seu currículo, deixe bonitinho lá, tá? Dentro da plataforma, a gente tem uma série de tutoriais. Alguns dos tutoriais, gente, eu mesma criei como passo a passo para vocês desenvolverem um bom currículo, um bom LinkedIn. Então, tem tudo assim, super mastigado. É só seguir o tutorial, que está em texto normal, tá? Não tem mistério, e aí vocês conseguem desenvolver o que precisa. É um diferencial muito grande que vocês conseguem dentro da plataforma, gente. Inclusive, antes, a gente tinha, até uns meses atrás, a gente tinha o serviço do Carreiras disponíveis para o aluno quando ele quisesse agendar. Ele conferia a nossa agenda e agendava. Só que agora, o aluno precisa passar pelas trilhas de carreira. Então, se você precisa de um atendimento específico, antes do atendimento, você precisa passar pela trilha. Por exemplo, se você precisa se você precisa de um auxílio com relação à transição de carreira ou planejamento da carreira, você faz a trilha. Depois de completar a trilha, é que o sistema vai te deixar agendar comigo a orientação. Porque na maioria das vezes a gente via que faltava uma coisinha pequenininha, que na verdade o aluno não precisava de um atendimento individual para resolver a situação. Se ele fazendo as trilhas, ele consegue resolver a situação sozinho, tá? Então, a trilha, são 4 trilhas, nós criamos uma por uma, com todo o detalhamento. Então, as trilhas foram criadas por mim, mas o pessoal da extensão, mais a Paty, que é também nossa supervisora no Carreiras. Então, as trilhas foram criadas com todo cuidado, submetam-se às trilhas, para depois agendarem a orientação. Até porque a plataforma não vai deixar agendar sem ter concluído a trilha, tá? Bom, então aproveitem essa trilha lá. Outra coisa é a imersão no mercado. A gente tem os programas de imersão, a gente tem dentro do Carreiras cursos, capacitações, treinamento, e aí, gente, vocês podem até solicitar, falar, gente, olha, nós estamos precisando de treinamento assim, estamos precisando de curso assim, que a gente promove para vocês. Temos a criação do Life Designer, temos convênios e parcerias com empresas, com RHs e tudo mais. Inclusive, o pessoal pede para a gente, né? Essa semana, uma empresa falou para a gente assim: eu preciso de um aluno de pedagogia que vocês me indiquem assim, de olhos fechados. Aí eu indiquei alguém que está participando aqui da live. Olha que legal, né? Então, eu falei com a pessoa, eu falei, tô te indicando, porque pelo seu atendimento acho que vai ser excelente, que você vai dar muito certo, pode ser que a vaga se conclua com você. Então, essa parceria com as empresas, com os RHs das empresas, promovem vagas, e aí a gente tem mais facilidade para indicar vocês. Uma outra empresa mandou uma vaga direto para a reitoria, e aí a reitoria nos passou. O senhor Carol, faz uma seleção aí. Aí, da engenharia civil, nós passamos a vaga para o professor Miguel, para os professores todos da engenharia, movimentamos o povo, captamos uma série de currículos, fizemos uma pré-seleção e já mandamos indicados para a empresa. Então, assim, essa parceria com os RHs das empresas vale muito a pena e é um serviço do Carreiras. Aí, gente, só para a gente finalizar essa parte de apresentação desse serviço, nós temos novidades do Carreiras aí. Então, a gente conseguiu diante das novas mudanças aí da grade curricular, uma disciplina, educação em carreira. Então, vocês passarão por uma disciplina de educação em carreira, a partir de agora, esse semestre a gente já vai ter, começando em alguns cursos, para depois expandir para os outros, a gente está atendendo as urgências primeiro, e teremos também, provavelmente, um novo braço dentro do Carreiras, que é uma questão bem comercial dentro do Carreiras, no sentido de a gente fazer processos seletivos para as empresas. Então, isso provavelmente vai acontecer aí em meados desse semestre, a gente vai ter um profissional que vai indicar, né, os alunos, que vai captar vagas e indicar os alunos diretamente para essas vagas, tá? Então,
duas novidades muito legais. Bom, já viram aí, então, que o Carreiras oferece aí uma gama de serviços excelente para vocês, né? Então, contem conosco. Nós estamos aqui à disposição de vocês e amamos o trabalho que nós fazemos, viu, gente? A gente é apaixonado. Então, tudo que a gente quer é que caminhe muito bem, ok? Vamos lá, né? Para o nosso tema aqui, de fato. Olha aí, pessoal. Primeiro, queria colocar essa frase aqui para vocês. Deixa eu só diminuir aqui meu chat para poder ver melhor. Olha só, gente. Alguém já leu aí esse livro, Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann? Alguém que já tenha lido, levanta a mãozinha aí ou dá um ok no chat aqui. Lembrando, pessoal, que a live aqui, que o nosso webinar é um momento de vocês, tá? É como se fosse uma sala de vocês mesmos, tá? Então, a sala, fiquem à vontade na sala que é de vocês, podem fazer perguntas, podem comentar, podem interagir aí também, tá? Bom, já leram? Alguém já leu esse livro? Escrevam no chat aqui, é bom que eu veja se vocês estão ligados aqui comigo. Ninguém? Nunca leram? Não, gente, cadê? Cadê todo mundo? Deixa eu ver aqui. Ainda não li, não. Não li, infelizmente não. Olha só, gente, então vocês estão perdendo, tá? Deixa eu dar essa notícia para vocês. Esse livro é um livro muito legal. Na verdade, não é só do Jorge Paulo Lemann, tá? É um trio, que é o trio criador da Ambev. Oi, Sóstenes! Deixa eu mexer com Sóstenes aqui também. Gente, é um trio, que é o trio criador da Ambev, e não só da Ambev, mas de outros negócios muito famosos, né? E o Jorge Paulo Lemann diz o seguinte, uma das frases, né? O livro é riquíssimo e uma das frases é essa aí, ó. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Ô, gente, então, logicamente, a gente subentende o seguinte: vamos sonhar alto, né? Se dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar alto. E também, eu gosto muito de uma reflexão, e como a gente vai falar de objetivos e metas, eu gosto muito de uma reflexão dos donos, dos criadores do Google, né? Os criadores, eles dizem o seguinte: olha, aqui na Google a gente tem o costume de ter metas audaciosas, bem ousadas. Por quê? Se a gente não alcançá-las, pelo menos a gente se desenvolveu muito na tentativa de alcançá-las. O que nós não podemos é ter metas medíocres, porque a gente vai alcançar com muita facilidade. Aí a gente vai achar que está muito bem e quando a gente for analisar, a gente está acomodado. Então, quando a gente pensa em objetivos e metas, essas duas palavras são jargões, né? São palavras muito usadas, principalmente no coaching. Na verdade, objetivos e metas é o coração do famoso coaching, né? Quando a gente pensa em algum planejamento de carreira, algum planejamento financeiro, etc., essas palavras sempre estarão presentes. No entanto, a gente precisa de entender que essas palavras não são só palavras bonitas e que nós precisamos ter objetivos e metas para ter sucesso. A gente tem que entender esses conceitos e entender também que a gente pode incorporá-los de uma forma leve no dia a dia, na nossa realidade. E tudo que a gente faz, na verdade, a gente começa a entender que, na verdade, era um objetivo, era uma meta. Mas, pessoal, tudo parte dos nossos sonhos. Então, eu sempre gosto de chamar atenção para um ponto muito importante. Primeiro, né, vocês já estão carecas de saber que eu sempre prezo pelo autoconhecimento. Então, busque conhecer a você mesmo. Mas, partindo do pressuposto que todo mundo aqui já conhece um pouco mais sobre si mesmo, já entende um pouco das suas potencialidades, fragilidades, etc., nós vamos pensar aqui que vocês precisam ter clareza da visão de vocês, que são justamente esses sonhos aí, tá? Bom, quando a gente pensa em visão, a gente está falando daquilo que a gente quer ter, no sentido de bens materiais, de conquistas profissionais, conquistas pessoais também, tá? Então, quando a gente pensa em visão, quando eu digo visão, eu quero dizer o seguinte: o que é que você deseja conquistar por meio do seu trabalho? Basicamente isso. O que é que você deseja conquistar por meio do trabalho? Então, Carol, eu desejo conquistar
um carro do ano, eu desejo conquistar um imóvel próprio, eu desejo conquistar um sítio, eu desejo me casar, ter filhos, constituir família, eu desejo constituir família, mas não quero ter filhos. Eu desejo ter condições de propor uma excelente educação para os meus filhos, e por aí vai, né? Muita gente fala comigo assim, eu desejo ser rico, eu desejo ser milionário. Outras pessoas dizem assim, olha, eu desejo ter muito dinheiro para eu poder praticar justiça social, mais igualdade social, eu quero ajudar quem precisa, sabe? Então, quando a gente pensa em visão, em sonhos, é isso. Então, o que que você sonha? O que que você pensa em ter? A partir daí, nós criamos nossos objetivos e metas. E aí, pessoal, claro que eu deixo a dica aí para vocês de lerem esse livro do Jorge Paulo Lemann, que é O Sonho Grande, tá? É um livro delicioso de se ler, linguagem muito fácil e muitas estratégias, inclusive muitas estratégias de negócios, tá? São pessoas muito inteligentes que escreveram esse livro e muito vividas em termos de negócios, comerciais, relações internacionais, etc. Então, se aprende muito. Mas a gente traz essas lições também para a vida pessoal, não são lições apenas aplicadas às empresas. Agora, só um pequeno parênteses aqui, notem que o seguinte, isso aqui que nós vamos tratar hoje é aplicável na vida pessoal e profissional e é aplicável também nas nossas empresas, tá, gente? São objetivos e metas que a gente pode aplicar também nas nossas empresas. Quem tem empresa aí precisa e deve aplicar esses conceitos nas empresas, porque uma empresa que não sabe onde quer chegar, é bem complicado ela definir o caminho dela, tá? Então, sigamos aqui. Primeira coisa, gente, é muito importante esclarecer isso aqui. Objetivos e metas são coisas diferentes, tá? A gente costuma falar assim, não, eu já tracei meus objetivos e metas para o ano que vem. Eu já tenho minhas metas para o ano que vem, eu já tenho meus objetivos, mas a gente confunde os conceitos. Então, a gente fala como se fosse a mesma coisa, mas não é, tá? Então, nós temos aqui, ó, eles são os resultados que nós desejamos alcançar. Então, é exatamente aquilo que a gente deseja. Mais para frente aqui um pouquinho, eu vou falar para vocês, eu vou dar exemplos, tá, de objetivos. Então, são os resultados em geral, tá, onde que nós queremos obter. A gente pode dizer que são resultados-chave. Então, ou então nós podemos pensar em macro, tá? As metas já são passos e prazos para alcançar esses objetivos. Então, é como se o objetivo fosse aqui uma grande chave, e as metas são os passos ou o caminho que nós vamos percorrer para alcançar esses objetivos. Pronto. Então, temos aí objetivos e metas. Se a gente tem objetivos bem definidos, nós temos as metas, mais facilidade para traçar essas metas, tá? E é muito bom traçar as metas. E aí, gente, a gente tem aí vários conceitos e muitas conversas, discussões sobre metas e objetivos, lá, lá, lá. A questão é a seguinte: primeiro, a primeira coisa, está interligado com os nossos sonhos, né, e com a nossa visão, o que, que a gente quer ter. Então, sonhe grande, tenha objetivos audaciosos. Carol, mas todo mundo fala que os objetivos e as metas têm que ser alcançáveis, senão a gente fica desestimulado. Bom, eu sou da seguinte opinião: tenha sonhos grandes, tenha objetivos grandes, mas as metas podem ser menores. Então, a gente pode meio que dividir esses objetivos, diluir um pouco para não ficar tão pesado. O grande problema, o que eu vejo que não dá certo, tá, gente? No planejamento de carreira, clientes e alunos que fazem um planejamento de carreira, assim, extremamente grande e tal, ou empresas que fazem um planejamento estratégico gigante, se perdem. Então, eu não vejo problema em ter sonhos e objetivos audaciosos, mas a gente pode e deve subdividir essas metas para a gente conseguir chegar devagarzinho no nosso objetivo, tá? Eu acho que essa é uma grande dica aí para a gente não desanimar de perseguir os nossos objetivos. Bom, sabendo aqui já que objetivos e metas têm conceitos diferentes, que são diferentes, sabendo que os objetivos são os pontos-chave onde nós queremos chegar e que as metas são passos e prazos, a gente passa aqui para uma dica minha para vocês, que é a metodologia OKR.
É uma metodologia, pessoal, de criação de metas. A gente tem várias, tá? Inclusive tem uma que é muito famosa, eu também gosto dela, mas as metas OKR, elas funcionam muito bem, e principalmente para o nosso contexto atual. Quando eu falo do nosso contexto atual, é um contexto de extrema mudança. A Paty estava até falando comigo agora há pouco, a Patrícia, que é a supervisora de carreiras, né? Falando que um especialista estava dizendo esses dias que 3 grandes habilidades sociais estão sendo exigidas, né, nesse mundo maluco aí agora, nesse mercado doido. Isso mundialmente falando, diante de uma pesquisa que ele fez. Criatividade, uma outra, resiliência parece, e a questão de saber lidar com mudanças. Então, isso é muito relevante para a gente pensar nesse estabelecimento de objetivos e metas. Por isso, eu sugiro a meta OKR, tá? A metodologia OKR. Eu vou explicar aqui para vocês, que é muito simples. Tem uma outra metodologia que se chama SMART. Eu vou colocar aqui para vocês. Escreve assim, tá? É uma sigla. Na verdade, significa inteligente, né, em inglês, mas essa sigla aí significa, tem alguns significados, depois vocês procurem, deem uma estudada. Também vale muito, mas eu recomendo mais para empresas, tá? Quando a gente vem falar de metas pessoais, de objetivos, metas pessoais, eu recomendo para vocês a metodologia OKR, depois vocês podem dar uma pesquisada também, inclusive eu aconselho, que vocês estudem um pouco sobre essa metodologia, deem pelo menos uma lidinha, vocês vão encontrar muito material sobre essa metodologia, porque ela é muito boa. É uma metodologia, pessoal, que foca resultado, tá? Então, ela é muito focada em pequenos resultados, essa é a verdade. Ela vai focando os pequenos avanços. Ao invés de ela ter, por exemplo, de a gente traçar metas de médio e longo prazo, por exemplo, 6 meses, um ano, a gente traça metas de curto prazo. Então, por exemplo, de 3 em 3 meses eu vou avaliar tal situação. E aí, essas metas com prazos curtos, porque lembram-se que as metas são passos e prazos. Então, a gente tem que ter prazo, data para que as coisas aconteçam, né? A gente tem, aqui, ó, como se escreve o nome dessa metodologia? OKR. Vocês vão ver que é uma metodologia que foi criada no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O Vale do Silício é um laboratório de inovação e tecnologia, e principalmente voltado para as questões empresariais. Hoje em dia, pessoal, notem uma outra questão. Tudo que a gente está vendo aqui pode ser usado na vida pessoal, profissional, mas também pode ser usado nas organizações. Quem trabalha aí, quem está trabalhando atualmente, pode levar essas sugestões de metas aí para as empresas, tá, gente? Porque tem muita empresa que não sabe dessas metodologias. Apesar de serem metodologias, assim, relativamente novas, já estão bem difundidas, mas tem muita empresa que ainda está um pouco atrasada com relação a isso. Vocês conseguem levar essas metodologias para as empresas, tá? Porque elas são muito simples. Bom, quando eu simplifico aqui a metodologia OKR, eu digo o seguinte, que são 3 passos para a gente conseguir aplicar essa metodologia de criação de objetivos e metas, tá? E essa metodologia, pessoal, eu vou dar exemplo daqui a pouquinho, serve para tudo que vocês possam pensar na vida aí mesmo, tá? Então, a primeira coisa é definir objetivos. E aí sim, a gente vai ter a definição das metas. Depois a gente vai correr para alcançar essas metas. E aí, metas de curto prazo. E depois nós vamos realinhar. Então, precisa de haver um alinhamento. Então, o que a gente faz? A gente primeiro define quais são os objetivos e metas, a gente alcança, à medida em que a gente vai alcançando, a gente vai alinhando novamente. Por quê, gente? É claro que se você está alcançando suas metas, aquelas metas deixaram de existir, tá? Então, se você fez uma programação, alcançou aquele ponto, se você estava num ponto A, você chegou no ponto B. E aí aquele ponto B se torna o ponto A, e assim por diante, tá? Então, você vai tendo um crescimento, e aí o seu ponto de partida vai estando sempre mais adiante. Então, você vai caminhando. Então, é preciso alinhar novamente. O que eu aconselho? Anotem, pessoal, anotem objetivos e metas. A gente deve ter isso traçado
no papel, vamos dizer assim, tá? Entre aspas, porque hoje a gente não usa tanto papel, né? Apesar de que aqui, ó, eu não abro mão da minha agenda, papel para mim é ótimo, livro físico e tal, mas a gente também tem, né, aqui, ó, inclusive recomendo para vocês, tá, gente? Kindle. Quem não tem, eu recomendo Kindle para leitura, excelente, tá? Olha só, gente, anotem, faça uma planilha Excel, faça no Word, bloco de notas, o que vocês preferirem, post-it, um modelo de Canva, porque existe também, vou colocar esse nome aqui para vocês, para depois vocês pesquisarem. Aí, gente, pensem no seguinte, eu não estou colocando aqui para vocês a metodologia, toda a teoria da metodologia, não, tá? É porque é para vocês pesquisarem. Porque a ideia é a gente pensar como a gente pode criar essas metas e objetivos e alcançá-los. Eu não vou dar aula da metodologia aqui, tá? Então, procurem esses termos, tá? Isso aqui tudo tem muito material no Dr. Google e em várias outras fontes, tá? Bom, pessoal, olha só, essas metodologias, então, essas metas e objetivos precisam estar escritas, registradas. Se você não registra, você perde isso. E aí você não vai cumprir. Então, deixe isso alinhado. O que eu recomendo é um Excel, planilha, sabe? Coloca lá assim, ó, objetivos, metas. Aí você desmembra suas metas. Coloca lá data, pode fazer um mini SWOT, sabe? Mentira, SWOT não. 5W2H. Outra metodologia que eu vou colocar para vocês aqui, ó. 5W2H. Tá? E aí no Excel vocês podem colocar lá assim, como fazer, quando, qual o custo disso, quais os impedimentos, enfim, tá? Um mini planejamento mesmo, tá bom? Então, a metodologia OKR, ela consiste justamente nessa retroalimentação, um mini processo. Define, alcança, alinha. Define, alcança, alinha. E aí, assim por diante, tá? E aí a gente vai girando. Bom, agora, vamos ver aqui, então, um exemplo, tá? Para deixar mais claro para vocês aqui. Olha só. Então, aqui, vamos supor, objetivos. O objetivo é conseguir um estágio, um emprego. Aí a gente vai ter as metas que estão relacionadas a isso, tá? Então, quais são as metas? Para eu conseguir um estágio ou um emprego, eu preciso definir meu foco, né? Então, eu curso, por exemplo, administração. Qual vai ser meu foco? Porque se eu penso na minha área do conhecimento, qualquer empresa pode absorver um profissional de administração. Eu preciso focar. Qual segmento, né? Quais empresas onde eu buscaria oportunidade? Eu preciso reestruturar ou criar meu currículo, né? Eu preciso definir, então, as empresas para as quais eu vou enviar esse currículo. E aí, você vai precisar ter outras metas, é claro, isso aqui é só um exemplo, tá? De como vocês podem. Oi? Alguma pergunta, gente? Ah, não, o microfone está aberto. Então, gente, vocês podem. É claro que as metas podem ser maiores aqui, tá? Então, por exemplo, preciso definir meu foco. Eu tenho auxílio do Carreiras, eu posso buscar um profissional assim, eu posso buscar X na faculdade, eu tenho isso, isso e isso na universidade que vão me apoiar. Quando que eu preciso definir meu foco? Urgente, né? Quando que eu vou reestruturar o meu currículo? De que forma eu vou fazer? Tem ferramenta dentro da universidade que me ajuda? E aí você vai correr atrás. Então, por exemplo, definição de foco. Eu tenho até uma semana para definir esse meu foco. Olha, eu tenho até 15 dias para poder reestruturar meu currículo. E eu tenho até 15 dias para, paralelamente, ir construindo e definindo para quais empresas eu vou enviar esse currículo. Assim que esse currículo estiver pronto, reestruturado, eu já vou começar o envio. Mas eu preciso me preparar para os processos seletivos, eu preciso me preparar para as entrevistas, etc. Aí você vai definindo, então, metas, tá? Então, as metas vão sendo desdobradas. Um outro exemplo eu preciso alcançar estabilidade financeira. Esse é um grande objetivo. Eu passei por muitos percalços, minha vida financeira sempre está conturbada, um sonho, um desejo, algo que eu quero muito, é uma estabilidade financeira, para eu poder fazer meus compromissos, para eu não ficar esquentando minha cabeça, enfim, né? Ok, esse é seu objetivo. Quais são suas metas até alcançar esse objetivo? Porque não é do dia para a noite que você vai falar assim, faça uma poupança, né? Quite minhas dívidas, quem dera, né, gente? Então, você pode pensar assim, opa, para eu ter uma estabilidade, eu preciso de um trabalho ou uma renda X.
qual o valor de renda que eu preciso? Qual é o valor de dívida que eu tenho hoje? Vai pensando sobre isso. Ah, eu tenho quanto tempo para conseguir trabalho? Eu tenho quanto tempo para aumentar minha renda? Isso tem que ser uma meta com prazo, tá, gente? Bem específico. Trocar carro pode ser um objetivo. Ah, eu quero esse ano trocar meu carro. Quais são as metas? Inclusive, dentro dessas metas, tem que definir até qual que é a marca do carro, tudo mais, tá? Eu perguntei para um cliente de carreira, ele queria, dentre diversos objetivos, ele queria trocar o carro dele. E eu falei assim: qual é a marca? Ele falou: ah, não sei. Ah, mas a gente precisa de pensar sobre isso, porque quanto você vai investir? Ah, é, até X. Pois é, até X. Você consegue comprar o carro tal? Ah, não, não consigo. Então, você tem que fazer uma relação de quais carros você pode comprar, certo? Então, gente, é pensar nisso, tá? Um dos objetivos pode ser, por exemplo, adquirir um imóvel, né? Quais são as metas para isso? Ah, eu preciso ter uma renda fixa, eu preciso de comprovação disso, eu preciso de um valor X, etc. Casamento é outro objetivo, né? Eu quero fazer uma festa, onde eu vou morar? Eu vou constituir família, eu quero ter uma reserva X antes de fazer o casamento, tá? E por aí vai. Bom, outro exemplo aí de objetivo, ótimo aproveitamento acadêmico. Inclusive para quem tem bolsa, né? Para quem tem ProUni, algum incentivo e tal. Precisa de um rendimento de 85% no mínimo. Mas a nossa carreira, como eu falei para vocês, começa dentro da sala de aula. Então, se você tem a meta aí de ter um aproveitamento excelente, né, um aproveitamento acadêmico excelente, não só para o seu conhecimento, mas também para ter nota e ser referência, conquistar prêmios, enfim, você tem metas aí, né? Então, identificar as minhas dificuldades, identificar as minhas facilidades, agendar um atendimento com o NAP, por exemplo, para aprender a estudar melhor, para ter estratégias de estudo e assim por diante, tá? Tá ficando claro? Deu para entender aí, gente, que objetivos, então, são macros e metas são os desdobramentos desses objetivos? Me falem aqui no chat para ver se está ok. Deu? Dúvidas, gente? Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, tá? Bom, pessoal, então, em geral, a definição de metas e objetivos a gente faz dessa forma. Viram que aqui eu coloquei para vocês objetivos diferentes, tá? Tem um objetivo que muito cliente busca, deseja alcançar. E aí, nunca param para pensar que também precisa de ter metas para isso. Ter filho. Muita gente fala assim: olha, eu quero ter filho. Tem pessoas, outro objetivo que é muito comum, quando as pessoas, por exemplo, não conseguem dar seguimento na formação acadêmica. Ah, eu já tive que trancar o curso, eu já tive que não sei o que e tal. E aí a pessoa não consegue finalizar. É um objetivo. Então, às vezes, você precisa de ter pequenas metas. Qual é a recomendação para as metas ou que há? Que são metas rápidas, metas curtas. A orientação é metas trimestrais. Agora é uma regra? Não. Por exemplo, gente, conseguir um estágio ou um emprego. Para você definir seu foco, reestruturar seu currículo e começar a buscar, não precisa de você estabelecer uma meta de comprar de 3 meses, porque você está perdendo tempo. Então, é coisa de uma semana, tá? No máximo, é tempo de sobra, principalmente se você tem tempo disponível, se você está disponível no mercado, tá? Então, não tem necessidade de estabelecer um prazo enorme. Bom, a gente tem que ter prazos realistas para as metas também, né? Então, não adianta dizer assim, eu vou conseguir um emprego em uma semana. Aí é a imaturidade da nossa parte. Mas esse planejamento para buscar, ele pode ser realizado dentro de uma semana, sim, ou menos, tá? Esse apoio aí, por exemplo, vocês encontram lá dentro da plataforma com todo o passo a passo para vocês seguirem. E se precisarem, vocês vão ter o meu auxílio também. Bom, a gente tem meta, então, acadêmica, objetivos acadêmicos, objetivos, por exemplo, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Objetivos profissionais, objetivos familiares. Eu escuto de muitos, muitos alunos o seguinte, talvez vocês se identifiquem aí. Carol, eu comecei a estudar porque eu tenho o objetivo de oferecer uma qualidade de vida maior para os meus pais, ou para minha esposa e filhos, ou para o meu esposo e filhos. Mas principalmente para os pais. Esse é um sonho de muitas pessoas. É um objetivo.
tá? Então, aí tem que discriminar suas metas aí para ir cumprindo. E aí, façam metas trimestrais, tá, pessoal? Bom, aí, gente, vocês vão ter o seguinte, aqui, ó. Atenção para a criação das metas, tá? Então, aqui, especificamente falando da criação das metas. Crie poucas metas. E aí, como são metas de curto prazo, alcance essas metas primeiro e depois você cria novas, porque senão você se perde. Outra coisa, crie metas desafiadoras, não impossíveis, mas desafiadoras, porque se for uma meta muito fácil, então, por exemplo, vamos voltar naquele exemplo de conseguir estágio ou emprego, um mês para eu reestruturar meu currículo. Gente, é absurdo. Então, você está perdendo tempo, tá? Crie metas ousadas. Fala assim, olha, não é possível, gente, eu preciso definir meu foco, vou procurar essa ajuda do Carreiras, e em uma semana eu já tenho que estar mandando currículo para várias empresas-alvo, já estruturado de forma inteligente, estratégica, tá? Metas alcançáveis. Também não adianta você falar assim, por exemplo, eu tenho o objetivo de aprimorar o meu idioma, e abrir portas para o mundo acadêmico, científico, etc. Então, eu quero fazer um intercâmbio. Ok. Para fazer um intercâmbio, eu tenho algumas metas. Eu preciso de aprender o idioma, eu preciso de tal documento, de uma verba X, tá. Ok. Prazo, um mês. Claro que não é alcançável. É claro que não. Você vai precisar de quanto tempo para ter noção do idioma? Para chegar num nível aceitável para fazer o intercâmbio? Você vai precisar de qual recurso financeiro? Sabe? Um planejamento, uma programação, né? Então, metas alcançáveis nesse sentido, tá? Quando a gente fala de metas alcançáveis, então, não significa que você não deva ter metas ousadas. Você deve ter objetivos, metas ousadas, né? Desafiadoras, mas você tem que ter metas realistas. Quero ser fluente em inglês. Ok, eu tenho 6 meses para isso. Dificilmente você vai ser, tá? Só se você já está no nível avançadíssimo, e aí você vai só dar uma finalizada para ficar fluente, vai fazer um intercâmbio, coisa assim, e aí sim vai ser fluente, mediante comprovação via uma prova. Agora, caso contrário, você não vai se tornar fluente em 6 meses, não, tá? Bom, faça uma avaliação crítica dos resultados. Aí nós vamos entrar rapidamente nisso aqui, tá? Você tem que avaliar seus resultados. Poxa, você está caminhando? Você está conseguindo alguma coisa? Ou não? Você está parado no lugar. Criou os objetivos e metas e está girando em círculos. Então, não tem como. Tem que avaliar os resultados. E realinhar os objetivos, tá? E aí, gente, lembrando o seguinte, a nossa vida nós somos um organismo, né? A nossa vida muda demais. Então, a gente, às vezes, tem que realinhar. Às vezes você fala assim, olha, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer disciplinas isoladas agora, e tal, então eu quero já iniciar uma pós, eu quero fazer tal coisa, assim, eu quero fazer 2 pós ao mesmo tempo. Às vezes você vai fazer uma só, né? Opa, a renda caiu, eu preciso realinhar os meus objetivos. Olha, eu quero uma qualificação X, olha, eu preciso realinhar aqui. Olha, eu pretendia esse ano já estar num nível sênior na profissão, mas diante do mercado eu vou precisar realinhar aqui, vou ter que esperar um pouquinho mais, tá? Então, para a criação das metas, esse passo a passo aí é muito interessante. Deixa-me só ver aqui, pessoal, quem mandou aqui. Ah, ok. Vamos lá, pessoal. Aqui. Quando eu falo de mensuração de resultados, é justamente isso aqui, tá? Vocês já devem ter ouvido o seguinte: aquilo que não é mensurado, que não é medido, não pode ser mensurado, né? A gente precisa de medir, de avaliar. E quando a gente trata dos nossos objetivos e metas, a gente tem que dar uma revisada, tá? Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa ter métricas, e isso aqui é padrão para empresas, para a nossa vida pessoal, para a carreira. Então, por exemplo, aqui, ó, pegando aquele exemplo lá de conseguir estágio e emprego, né? Qual era a primeira meta, né? Definição de foco. Aí você avalia, peraí, quanto eu já avancei nessa meta? Eu já consegui definir meu foco? Já defini onde eu quero atuar? Quais são as áreas interessantes para mim? Quais os segmentos da economia? Tá? Então, por exemplo, quero atuar, faço administração e quero atuar em transporte, logística, indústria. Pronto, não quero, por exemplo, área da saúde, nem comércio, tá? Você já definiu esse foco? Quanto você já definiu? Opa, já defini 90% meu foco. Eu tenho algumas duvidazinhas aqui, mas o meu foco já está bem apurado. Caminhou, ótimo, já está quase alcançando aquela meta ali.
Depois, reestruturação curricular. Opa, já comecei a mexer no meu currículo, visando aqui o meu foco, e eu já caminhei 70%. Falta, por exemplo, só uma revisão, tá? Ou falta mexer no layout, enfim. E aí a gente avalia a outra meta. Peraí, definir as empresas-alvo e começar a enviar meu currículo. Opa, eu já tenho algumas empresas em mente e eu já enviei alguns currículos, então eu já caminhei bastante. Aí, gente, olha só, quando a gente avalia assim, fica mais fácil de ver, tá? Que a gente vai se livrando de algumas metas, e isso é muito bom, porque faz a gente chegar mais perto do nosso objetivo. Então, a vantagem de a gente criar objetivos e metas, porque a gente muitas vezes pensa assim, isso aqui é só para a gente ficar criando mais coisas, né, para a gente se preocupar e tal. Nananina, não. É um acompanhamento sobre você mesmo. É um acompanhamento do seu desempenho com relação aos seus sonhos, à sua performance. No trabalho, você é acompanhado, na academia, né, na universidade, você é acompanhado, mas você se acompanha? Se você não tem objetivos e metas claros, você não se acompanha. Então você olha para trás e fala assim: como eu era 5 anos atrás? Em que eu me desenvolvi? Aí você vai ver que tem um monte de coisa que está lá no 10%, no 5%, né? Então, crie esses objetivos, crie metas curtas e poucas metas, vai criando aos pouquinhos, foi alcançando, opa, próxima etapa, tá? Então, aqui, próxima etapa, conseguir um emprego, ser convidado para os processos seletivos, ou para estágio, ou para emprego. E aí, agora tem que me preparar, agora tem que fazer tal coisa, agora tem que aprender isso, tá? Vou participar do webinar quinta-feira para aprender sobre processos seletivos e tal. Então, é muito bom quando a gente cria objetivos e metas, porque nós temos como medir, avaliar a nossa performance. E aí, a gente pode sair de um nível mediano, de mediocridade, e avançar. E é claro que a gente vai se desenvolver, tá? É uma possibilidade de você aprender, inclusive, muito sobre planejamento, tá? A Luciana colocou, tenho muita dificuldade em criar objetivos e traçar planos em meio a esse caos. E aí, gente, quando eu trago as metas OKR, é justamente por causa desse ano turbulento que a gente iniciou, né? Não, a gente não iniciou o ano de forma tranquila. Pelo contrário, tá todo mundo de cabeça quente com um monte de coisa, né? Financeiro, então, tá todo mundo descabelando, né? Mas, quando a gente pensa em metas curtas, então, por exemplo, dentro dos próximos 2 meses eu pretendo crescer nisso e nisso. Aí já fica mais fácil. Por quê? Diante desse cenário atual, é quase impossível e é inútil a gente criar uma meta para daqui a 6 meses. A gente pode ter os objetivos, por exemplo, para esse ano, mas metas de 6 meses, um ano, é quase impossível, gente. Assim, praticamente se tornou, nesse ano especificamente, inútil fazer isso. Porque a gente não vai provavelmente ter resultado. A gente vai ter mudanças aí no caminho. E aí, então, a vantagem de a gente ter essas metas curtas, de prazos curtos e metas e poucas metas, é que, havendo necessidade de mudança, é mais fácil, tá? Pensem nisso. Vocês vão ter, na semana que vem, 2 outros webinars para tratar sobre planejamento financeiro de estudos. Aí eu acho que isso vai ajudar vocês também muito, tá? Porque as finanças nos preocupam, né? Mas essa criação dos objetivos e o destrinchar dessas metas fazem com que nós possamos nos avaliar criticamente e crescer. E isso nos dá uma satisfação muito grande quando a gente vê que a gente alcançou uma meta. É muito bom. É uma sensação de impulso, sabe? Nos dá forças para seguir. E aí, pessoal, isso é algo que eu vejo, assim, que eu sinto, vivo, vejo no dia a dia com os alunos e com clientes também, tá? E é claro que com as empresas. Empresas, vocês já estão sabendo aí que é meta para todo lado. Todo mundo tem meta, né? Agora não é só setor comercial, de negócio, mas não, todo mundo tem meta. Então, as pessoas estão muito submetidas a essa pressão de meta. E eu vejo sempre que os resultados e o estímulo é muito bom diante dos resultados que são alcançados. E quem não tem meta, gente, fica sem direcionamento. Então, esse é o ponto-chave, sabe? Você precisa se direcionar, canalizar todos os seus recursos para aquilo que você deseja alcançar. Senão, você fica dando voltas aí em círculos e não canaliza suas energias para o que você pode. Ok? Bom, deixa-me ver aqui o horário. Ó, já estamos aqui na hora. Aí, pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Espero que vocês conseguiram compreender direitinho. Deu para pegar?
Espero que sim, vamos ver, aguardo as respostas. Sim? Ok. Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui. Gente, olha só, é, claro que todo mundo colocando ok aqui, ó, ótimo, ótimo. Então, pessoal, eu estimulo vocês a criarem aí os seus objetivos e metas, e uma outra dica também é que vocês podem criar seus objetivos e, consequentemente, as metas por área da vida, tá? Então, a gente tem várias áreas na vida, certo? Então, por exemplo, a sua área espiritual, qual é o seu objetivo, tá? E aí, traça metas. Por exemplo, eu gostaria de uma espiritualidade mais trabalhada, etc. Para isso, eu preciso, eu tenho como meta ir mais vezes à missa, ou ir mais vezes ao culto, ou ir mais vezes, ou fazer mais preces, enfim, tá? É, no sentido de relacionamento afetivo. Olha, eu preciso melhorar esse relacionamento, esse casamento está meio desgastado e tal. Quais são as minhas metas? As minhas metas são começar a reconquistar a pessoa, as minhas metas são ser mais paciente, isso, vai discriminando. Aí eu preciso dar mais atenção aos meus filhos, né? Embora eu esteja em casa, será que eu estou dando a devida atenção? Quais são as minhas metas? Hoje eu vou brincar 5 minutos com ele, amanhã eu vou brincar 10. No mês que vem, eu já pretendo ter atingido um tempo de maior qualidade com eles, tá? É, na vida familiar, olha, apesar da distância, eu vou tentar conversar mais vezes com a minha família ao telefone. Então, são todos os âmbitos da vida, tá, gente? E aí é fantástico, isso funciona muito. Deixa eu ver aqui, pessoal. A link, né, que vocês estão perguntando. Adorei as dicas das metas, uma planilha. Pois é, gente, eu amo, tá? Depois, se vocês precisarem, gente, vocês podem me mandar e-mail solicitando também, tá? O que vocês precisarem aí de material que a gente manda para vocês, tá? Tem tudo aqui bem prontinho. Bom, pessoal, na quinta-feira, vocês já estão todos convidados, então nós falamos aqui sobre algo que é muito importante, essa criação dos objetivos e metas, tá? E aí, acho que deu para vocês pegarem aí o sentido. E aí, deixa eu só dar uma palhinha rapidão para vocês. Eu vou mudar aqui, tá, gente? Nosso layout, e tudo, mas olha aí, como buscar, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre como buscar, tá? Olha aí, ó. Olha, atratividade curricular, nananana. Não vou mostrar mais. Bom, vai estar interessante. Eu quero falar para vocês um pouco sobre como buscar de fato, tá? Primeiro, falando aí sobre as empresas-alvo, requisitos técnicos, requisitos comportamentais que as empresas e o mercado têm solicitado. Nós vamos falar sobre quais sites são melhores para a gente fazer a busca, grupos de WhatsApp, enfim, tá? Então, aí, do meu ponto de vista de recrutadora, eu quero dar algumas dicas para vocês e que têm sido muito válidas. Hoje mesmo eu conversei com um profissional, gente, ele conseguiu, em 5 meses, ele participou de 7 seleções, ele não era chamado para nada. Então, assim, já é um ponto muito positivo. Um outro aluno, eu acho que ele não está aqui na live, se ele estiver, ele pode se manifestar caso ele queira, se não, eu vou convidá-lo para quinta-feira, para ver se ele topa falar com vocês aqui. A gente fez uma reestruturação curricular e começamos a mandar o currículo dele para algumas empresas-alvo. Pessoal, em questão de uma semana, ele conseguiu a oportunidade de trabalho, e já tinha muito tempo que ele estava sem trabalho. Ele falou comigo: Carol, minha situação está muito crítica, eu acho que eu tenho algum problema com os recrutadores, sabe? Eu acho que eles me veem, que eles veem em mim algo que não os agrada. O que será? Será a idade? Será isso? Será aquilo? Será aquilo outro? Eu falei assim, não, vamos trabalhar isso aí, vamos ver. Gente, deu super certo. Então, vamos nos dedicar aqui também na quinta, participem, tá, gente? Porque as dicas a gente coleciona, assim, as partes mais preciosas, as dicas mais sutis para transmitir para vocês, de forma que vocês estejam muito preparados para conquistar aí estágio, emprego ou fontes de renda, tá? Bom, tem aí, ó, nosso e-mail, tá? carreiras@newtonpaiva.br. Muito obrigada, boa noite para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem mandar para a gente por e-mail também, que a gente vai melhorando, vai esclarecendo e tudo mais. Certificados aí no link que a Tati deixou para vocês. Muito obrigada, pessoal. Só o início das nossas lives, né? Teremos muitas super legais aí durante esse ano todo, né? Até mais, pessoal!
Ótima noite. Tchau, tchau.